Olá, pessoas! Vamos aí para a nossa aula 2 de matemática. Então, vamos dar continuidade no nosso conteúdo de ontem, né? Então, vamos lá, galera. Hoje nós vamos continuar vendo triângulo, retângulo, o conceito, né? Os elementos de um triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, acho que nessa aula não vai dar tempo de nós vermos ele, né? A gente vai ficar para a próxima aula somente o teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos lá. Lembre-se que na aula passada, lembra que eu falei do ângulo reto? Que esse símbolozinho aqui indica o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Lembra lá quando eu estava falando, na aula 1, que eu estava falando de ângulos, né? Então, o que acontece? Olha, sabendo que um triângulo é retângulo quando um de seus ângulos internos é reto. Lembre-se, o que é um ângulo reto, né? O ângulo reto é quando ele é de 90 graus. Lembrando que 90 graus, ó, esse símbolo aqui indica o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu tenho um triângulo e eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto internamente a ele, né? O que acontece? Eu estou falando de um triângulo retângulo, né? Então, ó, esse aqui é o triângulo retângulo de vértices. Lembre-se que essas pontinhas aqui, ó, olha minha bolinha que tá aparecendo aí para vocês, bolinha vermelha, né? O que acontece, ó? Esse daqui chama-se vértice, aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C. Tudo bem? Ai, professora, então, só relembrando, o vértice, essas pontinhas, sim, os vértices são as pontinhas do triângulo e são representadas por letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas, tudo bem? E o lado do triângulo é representado por letras minúsculas do nosso alfabeto, tudo bem? Então, o que acontece? Ó, esse lado aqui, BC, eu falo que ele mede A. Esse outro lado, BA ou AB, eu falo que a medida dele é C. Só chamei de C, né? Podia chamar de qualquer outra letra do nosso alfabeto, uma letra minúscula aí do nosso alfabeto. E esse outro lado, AC, essa medida aqui, eu falei que é B, tem B, certo? A medida dele é B, chamei de B. Podia chamar de outra letra do nosso alfabeto? Poderia chamar de qualquer letra, desde que seja minúscula do nosso alfabeto, tudo bem? Aqui eu coloquei o mesmo triângulo retângulo, só que eu coloquei o quê? Qual que é a diferença desse triângulo para esse triângulo? A diferença é que o nosso ângulo reto, ou seja, o nosso ângulo de 90 graus, ele tá aqui, tá vendo? Ó, mas ele deixou de ser um triângulo? Não, não deixou de ser um triângulo, né? E deixou de ser um triângulo retângulo? Não, não deixou de ser um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele continua tendo que o ângulo de 90 graus. Tudo bem, turma? Então, não esqueça. Um triângulo, ele é dito como um triângulo retângulo toda vez que ele tem um ângulo reto. O ângulo reto é a mesma coisa de eu falar que é um ângulo que tenha 90 graus. Tudo bem, galera? Não vai esquecer, ó. Esse quadradinho aqui, ó, indica o quê? O ângulo de 90 graus. Certo, gente? Se algum tiver alguma dúvida, pergunte, eu estou online e pode perguntar também lá no grupo do WhatsApp. Beleza, gente? Vamos continuar. Então, vamos lá, galera. O que acontece? Aqui eu coloquei o mesmo triângulo que está na nossa página anterior. Por que eu coloquei? Porque aqui eu vou explicar melhor, vou escrever melhor as notações, né? Que eu falei o vértice A, B, C, né? Triângulo retângulo. Lembre-se que esse símbolo aqui, ó, quadradinho, indica triângulo retângulo, né? O ângulo reto que indica que a gente está falando de um triângulo retângulo, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Como é habitual, vamos utilizar a notação seguinte para os elementos do triângulo ABC, que é o triângulo retângulo. Então, vamos lá, gente, olha, o que acontece? Os lados a gente representa por letras maiúsculas, né? Primeira representação de lado, devo colocar, né, ó, o vértice aqui não é A, AB, então eu coloco, ó, esse lado AB,
qual que é a representação dele? Eu coloco a letra maiúscula, o A e o B e um tracinho em cima, para representar esse lado aqui, AB. Se eu quero representar esse lado aqui, ó, BC, o que que eu faço? Copia o B e o C, né? E coloco um tracinho em cima, ou seja, é a medida, né? A medida do lado BC. E se eu quero representar essa medida aqui, o que que eu coloco? A e C, e coloco um tracinho em cima, que indica o quê? O segmento, né? AC. Certo, turma? E o mesmo para esse triângulo aqui, porque é o mesmo, né? Ele só tá o quê? Deitado, né? Então, se eu quiser representar esse lado aqui, eu coloco AB e coloco um tracinho em cima. Aí você vai falar, professora, se eu quisesse colocar o B primeiro, BA, podia colocar? Poderia. BA, coloca um tracinho em cima. Poderia colocar AC? Poderia também. Aí você coloca um tracinho em cima. Ou CA, tudo bem, gente? Aqui eu posso colocar BC? Pode. Eu posso colocar CB? Também pode representar o lado por essa representação que eu falei para vocês, tá bom? E lembre-se também, lá na primeira aula, eu falei do ângulos internos, né? A representação dele. Como que eu represento? Ó, quero representar esse ângulo aqui, que é o nosso ângulo de 90 graus. O que que eu faço? Ó, coloco B, A, C. O ângulo tá onde? Não tá em A? Então, nesse A eu coloco o quê? O chapéuzinho. Quero representar esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui. Então, o que que eu faço? Copio A, B, C, certo? O que que acontece? O ângulo não é esse aqui, que tá, é o B, que tá aqui no meio? Então, eu coloco o chapéuzinho em B, certo? Ó, A, B, C. Se de repente eu quero representar esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui desse ângulo, o que que eu faço? Copio B, C, A, certo? Ou posso colocar também A, C, B, da mesma coisa, e o chapéuzinho em cima do C. Aí você vai falar, professor, eu posso colocar o chapéuzinho em cima do B? Não, não pode colocar em cima do B, tem que colocar em cima do C, porque ó, a abertura tá em C aqui, tá bom? Agora vamos lá, medida dos lados, que são os valores, né? Então, olha, o que acontece? O valor dessa medida aqui, nossa, como tá chovendo forte, né? De BC, eu represento por A. Esse A, gente, ele pode ser um número, ele pode ser 10, 20, 30, 40, e o exercício vai dar, pode ser qualquer número, pode ser 0,1, 0,2, qualquer medida, o probleminha vai nos dar, tá bom? Agora, se eu quero representar essa medida aqui, ó, AC, ele representou como, falou que essa medida vale B. Esse B é um valor numérico, pode ser qualquer número, tá bom? E essa medida aqui, né, esse lado, AB, ele chamou de C. Esse C também, gente, pode ser qualquer número, tá bom, galera? Então, aqui, ó, medida dos ângulos, o ângulo eu posso também representar. Se eu não quiser ficar colocando, por exemplo, representar o ângulo A, colocar B, A, C, o que que eu posso fazer? Só copio o A e coloco o símbolo, um chapéuzinho em cima dele. Representação do quê? Da medida do ângulo. Se eu quero representar a medida do ângulo ABC, que é esse ângulo aqui, o que que eu coloco? Copio o B com o chapéuzinho em cima. E se eu quiser representar essa medida aqui do ângulo C, o que que eu faço? Copio o C, coloco o chapéuzinho em cima. Galera, lembrando que, ó, esse aqui, ó, A, B, C é medida do ângulo, ou seja, ele vai aparecer em valores, pode ser 60 graus, 80 graus, 90 graus, pode ser qualquer valor numérico, tudo bem, galera? Então, vamos sair para o próximo. Ai, professora, não vai ter próximo? Não vai ter próximo. Agora eu vou dar uma paradinha e eu vou tirar dúvidas de vocês, tá bom, galera? Perguntem aí as dúvidas que vocês têm da matéria, tá bom? Dessa aula e da aula anterior.